Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós estamos estudando a questão 91 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec faz o seguinte questionamento: a matéria opõe obstáculo ao espírito? E eles respondem: nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Nós vimos nas semanas anteriores que o espírito e a matéria, eles constituem mundos independentes. Apesar que o espírito, ele se utiliza de uma matéria muito sutil chamada perispírito para ele poder se manifestar no mundo material. A natureza e o que a gente poderia chamar de densidade do perispírito, elas variam conforme a evolução do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil e menos material é o seu perispírito. E quanto mais ignorante o espírito, por consequência, mais material e denso é o seu perispírito. O processo evolutivo do espírito, a gente até já observou isso algumas vezes, na realidade o trânsito do espírito da materialidade para a espiritualidade. Seria o que, na visão dos filósofos gregos, o que eles chamam de a transição do soma, o corpo, para a psique, a alma, e dela para o nous, o espírito. Porque para eles existe uma diferença de conceito entre espírito e alma. A filósofa russa Helena Blavatsky, após um estudo da filosofia hindu, ela ensina a constituição setenária do homem, na qual, nesse conceito, o homem é dividido em 7 partes. Na primeira parte, nós temos uma parte material, que se inicia pelas necessidades mais básicas do corpo, como a própria necessidade de existir. Quer dizer, as pedras existem, simplesmente existe uma pedra. E ela é uma criatura de Deus, ou seja, é o reino mineral. Então ele é um ser do reino mineral, uma criatura de Deus. Então nós também, ou seja, o nosso primeiro momento. Depois temos o campo energético, onde nós buscamos a vida, o alimento, a reprodução, assim como as plantas. Ou seja, uma planta, ela busca viver, simplesmente a vida, No campo emocional, nessa terceira parte, nós temos os sentimentos, as emoções, ou seja, nós gostamos, não gostamos de algo ou de alguém, tal situação nos agrada, nos incomoda, nos faz bem, nos fere. É o reino animal. Nós estamos falando da animalidade dentro de cada um de nós. Depois vem os desejos e pensamentos. É a cognição, o raciocínio, E com isso, o homem ganhou grande destaque sobre as demais espécies, pois o homem, ele é capaz de algo que nenhuma outra espécie faz, que é acumular e transmitir conhecimento. Por enquanto, nós estamos apenas no plano material. No plano espiritual, nós passamos a ter o altruísmo, o que nos faz ver o outro ser humano, as suas carências, suas dores, necessidades. A dor do outro, da outra pessoa, já me incomoda, eu já sou sensível ao que acontece às outras pessoas. É como diz no budismo, não há descanso enquanto houver alguém neste mundo sofrendo e inconsciente da sua nobreza. Em seguida, vem a intuição, no sentido de iluminação interior, sabedoria, maturidade espiritual. E finalmente, nós chegamos à vontade,
que é a capacidade de realizar do Espírito, a sua potência interior. É como diz o livro do Gênesis, né? E disse Deus, faça-se a luz, e foi feita a luz, simplesmente pela vontade de Deus. Jesus nos ensina a buscar o reino de Deus dentro de nós, a buscar o ápice, o topo, né? Assim, o cume do eu em matéria de espiritualidade dentro de nós. Porque todos nós temos todas essas 7 partes dentro de nós. Mas a questão é, qual parte que se destaca? Qual é a parte que domina a minha vida? Eu sou alguém que é dominado pelos instintos materiais mais básicos, que não consegue dominar os impulsos dos instintos, que qualquer contragosto desequilibra as minhas emoções? A cólera, a raiva, impulsividade são um problema para mim? Meus pensamentos e desejos são desequilibrados? Minha mente, como é a clareza e capacidade de raciocínio dela? Qual que é a espécie dos meus pensamentos? Como que eu vejo o próximo? Qual o impacto da necessidade do próximo em mim? As minhas ações são dirigidas pela sensibilidade, da sabedoria e do bom senso? Essas reflexões, elas nos ajudam a nos posicionar qual a parte dominante da gente, ou seja, dentro daquele esquema das 7 partes, quando a gente reflete sobre isso, a gente vai ver qual é a parte que está dominando mais em nós, né? Mas, e aí? Tipo assim, vi ali qual eu sou, qual a parte material, quanto que eu sou, ou seja, quão material ou quão espiritual nós somos, mas qual a relação disso com a questão do livro dos Espíritos que nós estamos estudando? O que tem a ver, né, com a questão 91? Primeiramente, porque todas essas reflexões elas servem tanto para os espíritos encarnados quanto para os espíritos desencarnados. Para os espíritos encarnados, a capacidade de movimentação está intimamente ligada à sua evolução espiritual. Então, quando a gente analisa a evolução espiritual, ou seja, essa movimentação do espírito, da materialidade para a espiritualidade, qual é a posição do espírito ali? Isso está, de certa forma, correlacionado à capacidade de movimentação do espírito, já que a capacidade de movimentação dele é diretamente ligada à sua evolução. Os espíritos puros, por exemplo, eles podem se movimentar livremente entre galáxias na velocidade do pensamento. Já os espíritos muito ignorantes, eles têm que andar a pé, e a parede e porta para ele é um obstáculo. Quer dizer, são 2 extremos. Entretanto, como a evolução varia infinitamente de espírito a espírito, a capacidade de movimentação também varia infinitamente. Quer dizer, tem espíritos que ainda não conseguem sair por si só das zonas inferiores do planeta. Outros estão no nosso convívio, mas ainda estão profundamente materializados, dominados por sensações materiais. Tem fome, sede, frio, calor, desejo de prazeres que gozavam no mundo material. Para uns, as barreiras materiais ainda são obstáculos. Não conseguem
passar por paredes, por muros, portões. Outros, ainda que dominados pelos desejos materiais, já conseguem transpor as barreiras materiais, mas estão limitados ao plano terreno. Alguns espíritos, eles podem volitar. Volitar seria algo como voar, movimentar pelos céus. Os espíritos também eles também se utilizam de veículos para se movimentarem. Há vários exemplos disso na bibliografia espírita, principalmente em atividade socorrista, de transporte desencarnado, em situações onde a volitação não é adequada, etc. Mesmo a movimentação entre os planos espirituais, ela depende da evolução do espírito. Naturalmente que quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade, mais facilidade ele tem para movimentar entre os planos espirituais. Ou seja, um espírito de grande envergadura espiritual, ele pode circular livremente desde os planos mais elevados até as zonas inferiores. Um espírito ignorante, ele vai ficar muito limitado, ele não tem acesso, ele não consegue andar. Por quê? Porque o perispírito dele não permite, ele ainda é ignorante e tudo mais. Assim como ocorre com nós mesmos, que estamos no mundo material. Há algumas histórias de Eurípides Barçanufo bastante conhecidas, que exemplifica até também essa capacidade de movimentação do espírito. Uma delas é que o Eurípides Barçanufo é bastante conhecido pela capacidade que ele tinha de ele estar, o corpo dele está lá na casa dele, vamos dizer assim, né? Ele entrava em processo de transe e adormecia, vamos dizer assim. O espírito dele ia para determinado local para atender um doente, se materializava lá, atendia aquela pessoa. Muito bem. Então, tinha uma situação em que ele estava lá até com algumas pessoas na casa dele, e ele recebeu em pensamento um chamado de uma senhora que estava tendo um parto lá com necessidade, que precisava do socorro dele. E o marido dessa senhora foi lá, pegou um cavalo, o melhor cavalo que ele tinha na fazenda, para ir a galope chamar o Eurípides Barçanufo para poder acudir ali a mulher no parto, né? Então ele pegou o cavalo e foi a galope para poder chamá-lo. Só que o Eurípides já entrou ali em processo de transe, enquanto o homem vinha de cavalo, ele adormeceu, deixou o corpo ali, foi em espírito, chegou na fazenda, se materializou, fez o parto, fez todo o processo médico lá e tal, voltou para a casa dele, voltou para o corpo, conversou com as pessoas e falou: daqui a pouco vai chegar aqui o fulano de tal, me chamar para fazer o parto dele. Já fiz o parto, é um menino e a mulher e o filho estão bem. Dito e feito. Passou um tempo, chegou, falou: Eurípides, vem cá para o senhor chamar, para você fazer o parto da fulana, da minha esposa, né, e tal, que ela está dando luz. Não, tá aqui o remédio, leva para ela que ela está bem. Não! Como é que eu vim de lá agora? Eu já estive lá. Só tem que... Não. Aí o homem não acreditava de jeito nenhum. E o Eurípides solícito foi lá e tal, acudiu. A mulher falou: mas senhor Eurípides, eu não precisava ter voltado. Quer dizer, aí que o homem foi acreditar que realmente o Eurípides esteve lá, mostrando o quê? Que o espírito pôde se movimentar, mesmo ele sendo encarnado. Ou seja, ele saiu da casa dele, transpassou ali, vamos supor, todos os obstáculos materiais, foi até a fazenda e não tinha como ser mais rápido, né, vamos dizer assim. Foi lá, fez o parto e voltou mais rápido do que o homem que só vinha da fazenda para a casa dele. Então essa é a movimentação do espírito, que está ligada à evolução do espírito.
Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre.